Vamos trocar a pauta e falar sobre os celulares nas escolas públicas e privadas. Teve aquele projeto de lei que foi aprovado pela Comissão de Educação da Câmara. O texto, que é relatado por um deputado aqui do Paraná, agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta que está tramitando no Legislativo em Brasília prevê a proibição do uso dos aparelhos celulares dentro de sala de aula, nos intervalos, recreios e entre as aulas também para todas as etapas da educação básica. O uso dos celulares e de outros equipamentos eletrônicos vai ser permitido só para fins pedagógicos ou didáticos, seguindo orientação de professores e por questões de acessibilidade, inclusão e também questões de saúde. O porte dos smartphones dentro das escolas vai ser liberado só para alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. A votação na Comissão de Educação da Câmara foi simbólica e agora o texto segue para a apreciação na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer do relator, o deputado paranaense Diego Garcia, do Republicanos, destaca que o objetivo do texto é proteger crianças e adolescentes e prevenir futuros problemas, tanto de ordem individual quanto social. Segundo o deputado, a proibição para os alunos do ensino infantil e dos anos iniciais do fundamental também é uma forma de proteger a infância. Vamos ouvir. Essa iniciativa ela surge como uma resposta a uma crescente preocupação com os impactos do uso excessivo de tecnologia na saúde mental e no desempenho acadêmico das crianças e adolescentes. O meu relatório, ele considerou diversos fatores que justificam a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa. Os pontos principais que eu destaco são 3. O primeiro deles, que é o impacto da distração no aprendizado. O segundo, o impacto na saúde mental, física das nossas crianças e adolescentes. E o terceiro é a proteção de conteúdos impróprios e inadequados. Então, essa legislação ela busca mitigar esses riscos, promovendo um ambiente mais saudável para o desenvolvimento dos jovens. O uso controlado de tecnologia nas escolas é uma medida de segurança necessária. Tá aí, portanto, o deputado Diego Garcia, relator do projeto, questionado sobre a proposta, o Ministério da Educação, aliás, o ministro da Educação, Camilo Santana, que está em Fortaleza participando de uma reunião de ministros da Educação do G20, confirmou que defende a regulamentação do uso dos celulares nas escolas. Camilo também enfatizou que há um acordo da base do governo e da oposição no Congresso sobre a necessidade de discussão do tema para uma restrição do uso de eletrônicos nas instituições de ensino. No começo de outubro, a Secretaria de Educação do Paraná publicou uma resolução parecida com o texto que está sendo discutido na Câmara. Um dos principais pontos da instrução normativa publicada pela CE de Paraná é a proibição do uso de celulares para atividades pessoais, como redes sociais e jogos, durante o período de aula. Ainda de acordo com o documento, o uso de celulares será permitido apenas com autorização prévia do professor. Além disso, as escolas devem incluir ações de conscientização sobre o uso responsável de tecnologias. É um embate que está tomando conta da sociedade, há opiniões apaixonadas dos dois lados, né? Vocês sabem, eu sou filho de professor. Meu pai, por exemplo, adorou a medida, quer que seja aprovada. Ele diz que essa conversa que pode ser utilizada, as telas pedagogicamente, não cola, porque as crianças ficam jogando durante a aula e não prestam atenção no ensino ali que está sendo repassado. Mas há quem defenda muito as tecnologias e diga que isso é um caminho sem volta, né? Que você não vai conseguir convencer as novas gerações de que o celular não é uma ferramenta do dia a dia. O que eu acho? Esta lei não vai resolver a situação. Não vai. Até porque, gente, criança e adolescente principalmente, adora o que é proibido. Então, talvez estimule um pouco mais. E como é que vai ser a implementação dela? No intervalo, por exemplo. Importante falar isso. Olha como é que está a discussão. O projeto original, Moron, previa que no intervalo podia. Depois, nem isso vai poder mais. Vai ter inspetor de celular no pátio das escolas. Não tem nem professor em algumas escolas públicas. Como é que vai ter, enfim, a fiscalização? E o professor, como é que vai ser? Ele vai falar, olha, tem uma lei que proíbe utilizar celular em sala de aula. E aí? Se o adolescente usar ali, o caminho
que vai resolver a situação me parece ser a conscientização. E eu tô vendo pouca gente falar sobre isso, Rafael Mourão. Há o debate na sociedade, obviamente, mas nesse momento é só proíbe ou não. Então, eu não sei se a lei vai pegar. No Brasil tem esse fenômeno, né? A lei não pegou. Não sei se isso vai resolver. E tenho a impressão também que não tem solução pronta, tá? É debate. Essa conscientização leva tempo. E para essa conscientização existir, tem que ter a conversa da sociedade. Nós temos que entender exatamente o que é isso. Eu até provoquei a Rafaela Mourão aqui agora. Mandei para ela enquanto a gente estava dando a reportagem. O Steve Jobs, que todo mundo conhece, né? É um dos grandes nomes da tecnologia, disse que não deixou os filhos usarem iPads. Você tem o CEO do TikTok também, falando que não deixa os filhos dele utilizarem ali, que são pequenos, né, as redes sociais. De fato, essa lei vem mais ou menos como uma diretriz para as escolas. Se vai pegar ou não, a gente vai ter que sentir o termômetro, mas ela serve, até o momento, como um norte. Estudos que se apresentam mostram que o celular atrapalha em sala de aula hoje, né? Será que não achamos, então, a melhor maneira de utilizar o telefone dentro dessa proposta pedagógica? Pode ser que sim, né? O que se entende hoje é que a criança fica vidrada no telefone, fica alheia ao mundo, fica nos joguinhos ali, como o Mark mencionou a partir do exemplo, né? E, em contrapartida, há uma linha de pensamento que diz que a criança vai acabar apartada das tecnologias, que o celular tá aí, que a gente usa o tempo todo. Mas vamos pensar em vida real, né? Na questão prática, basicamente. Será que é essa realidade que os professores encontram dentro das escolas conversa muito mais com o aprendizado de tecnologia ou com a abstração, basicamente, né? Ao que fica claro no Ministério da Educação, os estudos que foram embasando, e outros países como a China, por exemplo, vamos pensar aqui, né? A China, que proíbe, inclusive, de você levar para as escolas, não pode nem chegar por lá. A França, que também tem desde 2018 a proibição de telefones, já compreenderam que não é uma maneira de você apartar a criança do uso da tecnologia. É uma questão em construção para os educadores, para o Brasil pensar a respeito, mas existem reflexos. A gente tem uma geração tecnológica surgindo, que já vem ali, né, com o dedinho pro arrasta para cima, pro lado, sabendo mexer muito rápido nisso, mas que, por exemplo, está tendo dificuldades na questão da ansiedade, questão da interação social. Então, são reflexos, foco de atenção, né, compressa aquele tempo da atenção de tela, e muitas vezes isso para a sala de aula acaba tendo ali reflexos também. Então, vamos ver como é que vão construir aí os pensadores dessa questão, olhando para esses dois polos que se apresentam em relação ao tema. E nesse caso é importante também trazer o dado acadêmico. Tem um relatório global de monitoramento da educação da Unesco, que é o órgão da ONU para a educação, que fez estudo em 14 países. E o relatório é taxativo. Diz que a simples proximidade de um aparelho celular é capaz de distrair os estudantes e provocar um impacto negativo na aprendizagem. E eles se baseiam, Mourão, em dados do PISA, que é o Programa de Avaliação Internacional dos Estudantes. Então, são dados que têm que ser colocados no debate, e a partir disso, né, a discussão vai avançando. Então, a lei vai dar ali, a Mourão trouxe essa palavra que é bonita, diretriz, mas nós temos que entender se a lei vai pegar de fato e que ela sozinha não vai resolver. A minha aflição, Mourão, é as pessoas acharem, não, resolveu, proibiu, resolveu. A gente sabe que não é tão simples assim, então esse debate tem que continuar. E vocês podem mandar para cá a opinião de vocês, né? Os adolescentes não gostaram. A gente até trouxe esse debate de manhã, que teve de mensagem aqui dos adolescentes reclamando. Os pequenininhos não entendem muito, né? Então eles vão mais na maré ali, mais os adolescentes que, né, tem nas redes sociais, inclusive essa noção de pertencimento. Por isso que eu tô falando, Rafaela Mourão, é muito mais profundo do que só o celular. Ele tá na rede social muitas vezes para se sentir ali pertencente ao grupo, para expor ali o que imagina, até para própria revolta ter vazão, enfim, cada um tem uma questão psicológica por trás. Então, só a lei não vai resolver. A minha aflição é só do pessoal achar que, agora vai. A discussão vai longe. Tem o papel da família também, né? E a escola não é o único lugar em que dá para usar o celular. Ao contrário, a gente está cada vez mais conectado. Então, enquanto, né, a escola tenta entender melhor como é que vai colocar essa ferramenta para que ela colabore com os processos de aprendizado e desenvolvimento desse estudante, que ele não fique lá moscando, como falava na minha época, né? A gente, às vezes, que tem maturidade, pega o telefone e se perde. Eu, por exemplo, me perco no
tempo aqui, Marcos. Se me deixar com o telefone aqui, eu vou embora. Como é que é aqueles Killer Times? Killer Times, exatamente. Então já tem que ter toda uma regulação. Imagina em fase de aprendizado. Fico pensando no meu tempo de escola, que não podia nem levar revista, tinha álbum de colar figurinha, era só com restrição que podia levar essas coisas, tinha dias específicos. Então acho que a escola vai encontrar esse formato. Não é apartar, proibir o celular, né? Voltar para os anos 70. Levar álbum de figurinha? Na minha escola tinha dia eu que levava. podia. Eu ficava ali ainda Você fazia brigando. bafo no intervalo? E tinha briga, tinha figurinha difícil. Tinha, na minha Mas época, na sala não podia abrir, né? O tazo também era da tua época, não? Na minha época era. Que vinha dentro do salgadinho? Só um pouquinho mais velha, mas vinha. Mas não podia tinha em Master sala, né? Tazo, era difícil pra caramba de achar. Tinha nos Cheetos, aquele salgadinho fedido pra caramba. Então, enfim. Mas na sala não era. Fazia mal pra atenção e fazia mal pra saúde. Tá vendo? Era duplamente pior. A Alma Chips nunca vai colocar R$1 mais na Jovem Pan agora, depois que eu falei isso. Mas aquilo é química pura. Enfim. Tá vendo? Mas eu trouxe isso aqui brincando, obviamente, Claro. Bruno, pra dizer, cada tempo tem a sua controvérsia também, né? Você não tinha celular antes, tinha o álbum de figurinha, tinha ali os tazos. Não pode que é distração em sala e do tal, né? Animaniacs, lembra que voava, que se encaixava um no outro? Tinha a bolinha de gude lá atrás, enfim, a gente tem que saber trabalhar. Claro que o celular tem muito mais atrativos, né? Uma caixinha mágica ali que traz informações, traz conexões e traz muita distração. Temos que trazer, inclusive, Rafaela Moron, você está planejando, inclusive, trazer educadores, trazer psicólogos, trazer até deputados para falar sobre esse assunto. Exatamente, né? A gente quer ampliar o debate no ponto de vista para trazer aí as visões diferentes sobre esse assunto e compreender melhor, ajudar a audiência também a compreender melhor aí, né? Os prós e contras, na verdade, que se apresentam como tudo na vida e de que maneira o Brasil está direcionando exatamente, né, esse foco para essa discussão. Porque é claro que o celular vai fazer parte, né, Marco? Não tem como tirar, os pais bem sabem, não tem de forma alguma como você remover, mas você pode talvez fazer um uso melhor e adequado e preservar alguns espaços ainda com o foco do que é para fazer. A escola, né, a gente tem para aprender, então você vai usar o celular com aquele fim de desenvolvimento, vamos usar com o fim de desenvolvimento, não como um ouvinte está pontuando ali que o pessoal ficava trocando mensagem, comentando a aula no grupo, né, fazendo ligação de telefone com imagem, pedindo pix para comprar lanche no intervalo um pro outro. Então, faz isso? A nossa ouvinte Clauarte colocou ali que os alunos ficavam fazendo live no TikTok da aula, pedindo pix para comprar lanche. Aí não estava no foco do aprendizado, né? E o pessoal faz pix para comprar lanche? Aí já não é geracional. A minha filha, por exemplo, já não tem telefone. A Estrela, como é que é? Na tua casa? A Estela na minha casa é pequenininha, né? Tem 3 anos, então, por enquanto... Mas ela vê lá a galinha pintadinha, na televisão com controle parental ali do que é o conteúdo. Celular, com a mamãe, não, vovó libera um pouquinho, o pai também libera um pouquinho, mas eu... Entendi. Mas você sabe que ela dá umas escapadas. Eu sei que ela dá umas escapadinhas de leve. O que mais que ela vê? Ela vê galinha pintadinha? Vê galinha pintadinha. A gente vê o Bluey, que é um desenho também... O da tartaruga, como é que é o nome? Qual que é o da tartaruga? Stiddle. Esse ainda não chegamos lá. O Puffin Dos Rock. Porquinhos. Eu vejo tudo que é Puffin Rock, são esses que ainda são desenhos que têm ainda uma baixa, digamos, aquela compressão de tela, né? Que às vezes você tem a imagem, o frame passando muito rápido dela, ainda deixa aqueles bem... Eu esqueci o nome. Lembra da TV educativa que todo mundo achava chato quando era criança? É esse que eu ponho pra ela assistir. Tipo Castelo Rá-Tim-Bum, as coisas assim? Não, Castelo Rá-Tim-Bum, muito antigo, Rafael. Aqueles desenhos mais devagar. Sei. Não, mas esse que é uma porquinha rosa. A Peppa Pig. Peppa Pig, essa ela vê, não? Vê pouquinho. Esse tem uma tartaruga lá, o Stiddle. Vê pouquinho.